Olá pessoal, então como eu prometi aí no fórum, eu vou falar um pouco hoje de uma coisa bem para iniciante mesmo, iniciante absoluto. E eu vi que muita gente comprou a D3100, né? Muita gente que comprou essa máquina acabou no fórum fazendo perguntas bem para iniciante mesmo. Muita gente está usando a câmera fotografando no modo automático, né? E, gente, se você gastou R$ 1.500 com essa câmera, não foi para fazer isso, né? Para fotografar em modo automático. Então, não fique nisso aí, não fique nisso. Aí na sua câmera, você pode ver aqui, ó, que tem lá a rodinha, né? Uma rodinha. E onde tem esse tracinho branco aí, está indicando qual modo está selecionado. E no meu caso está no modo manual. Para você fotografar no modo manual, é muito importante você saber sobre a exposição, o triângulo da exposição. Porque as pessoas ficam com dúvida, elas desistem fácil porque a foto fica clara demais, não consegue melhorar, não consegue deixar a foto mais clara, nem mais escura, né, dependendo do caso. E as pessoas desistem, né? Então, olha só, na nossa máquina, deixa eu ver. Agora dá, né? Ó, tá vendo? Nós temos então esse 1400, 1/400 e o F11, e o ISO está em 1600. Então vamos exemplificar. Esse 1/400 que você viu aí é o obturador. O que é o obturador? Então é a velocidade com que a câmera deixa luz entrar nela, na foto, na sua imagem, né? na lente, no registro da imagem, melhor assim dizendo, né? Entre aspas. Então, por exemplo, esse 1/400 ele é muito usado, por exemplo, quando você vai fotografar esporte ou uma imagem que necessite esportes rápidos mesmo, como por exemplo Fórmula 1, né, que é muito rápido, futebol, sabe, corrida, esse tipo de coisa. Se você usar um obturador 1/4000, por exemplo, você vai congelar a imagem. Se você usar, por exemplo, 1/20, 1/15, coisa assim, você vai ver o borrão do movimento, né? No movimento, então você vai ver aquele borrão passando. E se for 1/4000, por exemplo, você vai conseguir congelar, porque ele vai fotografar numa velocidade muito rápida, então ele vai conseguir pegar com detalhe aquela parte congelada, né? Mas o que acontece? Quanto maior for esse número, 1/4000, por exemplo, mais escura vai ser a imagem. Por quê? Porque ele deixou entrar pouca luz na máquina, né? Além disso, nós temos o diafragma. O que é o diafragma? É esse F, tá vendo? Tem um F aí, ó, na sua máquina. Tem um Fzinho aí. Tem um Fzinho aqui, ó. F11, tá vendo aí? F11. Esse é o diafragma. O diafragma, por exemplo, ele pode focar uma pequena parte da imagem. Por exemplo, se eu colocasse o diafragma dessa lente aqui, que tem 3.5, o diafragma maior dela, é 3.5. Então, quanto maior for esse número, quanto menor o número do diafragma, mais aberta o diafragma vai estar, tá? Então, quanto maior o número, menor o diafragma vai estar aberto, tá? E quanto menor o número, maior o diafragma está aberto. Então, se você colocar, por exemplo, f3.5, que é o que a lente da Nikon, que é 1855 aguenta, né, que é 3.5, o diafragma menor dela, o que vai acontecer? Ele vai focar só numa área pequena e vai desfocar o resto. Então, ele naquela área pequenininha vai estar focado e o resto vai estar desfocado. Mas o que acontece? Quanto menor for esse número, quanto menor for o número do F, quanto menor for o número do F, tá? Mais clara é a imagem. Então, quanto menor o F, mais clara é a imagem. Se você quiser escurecer, você aumenta o F. Mas qual que é o problema que acontece com isso, quando você usa o diafragma muito alto?
quando o número está muito alto, é que você consegue deixar uma parte maior da imagem nítida, com foco. E quando você diminui ele, só uma parte fica nítida. Tá? E nós temos o ISO, então, para compensar isso. Por exemplo, vou tirar umas fotos aqui, a gente vai ver os ajustes. Vou tirar uma foto aqui da janela mesmo. Olha essa foto aí, gente. Estou colocando para vocês. Então, o obturador está 1/200, né? E o ISO está 1600 e o diafragma 5.6. Então, eu quero deixar essa foto mais clara. Como é que eu faço? Tem dois caminhos, tem vários caminhos, tem 3 caminhos, na verdade, para deixar a foto mais clara. Mas eu não quero mexer no ISO, porque o ISO é problemático, ele pode estragar a sua imagem. O que você faz? Por exemplo, eu não estou precisando muito de um obturador rápido agora. Estou fotografando uma janela, a janela não vai sair correndo. Então eu posso diminuir o obturador, que é esse 1/200. Então, eu diminuindo esse número, tá? Eu vou ter uma foto mais clara. Então vamos colocar metade aí. Vamos fotografar de novo. Ó. Então, em comparação à outra, ele ficou um pouco mais nítido, né? Quer dizer, mais claro, desculpa, a foto ficou um pouco mais clara. Mas mesmo assim não deu muita diferença. Então vamos diminuir mais, vamos colocar 30 logo de uma vez. Tá? Pronto, agora ficou bem mais claro, né? Olha lá. Bem mais claro. Você pode pensar, não gostei muito, ficou claro demais. Vou colocar lá 50 ou 60. Tá aí, né? Não ficou nem tão clara, nem tão escura. Ficou realmente um meio termo ali. Beleza. Então você quer manter essas duas configurações. 5.6 do diafragma e 50 do obturador. Mas você quer deixar a imagem mais clara, sem alterar o obturador, que é o 1/50, e sem alterar o diafragma, que é o f.56. O que você faz? Para deixar mais claro, você aumenta o ISO. Então você vai nas configurações da sua câmera, na D3100 você aperta o I lá embaixo, tá? O Izinho, o botão I, e escolhe no navegador ISO. E escolhe, por exemplo, o ISO 3200. Não vai ficar muito bom. Então olha só. Quando você usa o ISO muito alto na imagem, ela começa a aparecer uma espécie de granulado. Isso já está começando a alterar mesmo a foto, porque ela forçou os pixels, né? Forçou a imagem a ter um clareamento. Lógico que tem máquinas melhores que a D3100, muitas máquinas melhores que ela, como a D7000, por exemplo, que tem um ISO muito melhor. Tem comparação em sites de fotografia que você vê o quanto o ISO dessas máquinas é melhor. Mas aqui na nossa, a gente tem essa câmera, então a gente tem que tirar o melhor dela. Então, o que eu sugiro a você? Você tem certos momentos que você tem que usar o ISO, não tem como, você vai ter que mexer no ISO bastante. Mas é bom não deixar muito em configurações muito altas do ISO, porque ele começa mesmo a sujar a imagem com esses pontinhos mais claros, porque ele vai forçar o esclarecimento da imagem, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, nós temos o fotômetro, né? Olha só. Aqui nós temos o fotômetro, ó. Vamos esperar ela mudar aí. Tá vendo? Esses pontos tem tipo uma reguinha, né? E tem tipo um pontinho embaixo dos números, como se fosse uma reguinha embaixo dos números. E você consegue ver aí, você pode mexer na sua máquina, que vai ter um negativo e um positivo. Quando ele estiver para o lado do negativo, quer dizer que a imagem vai ficar um pouco escura. E quanto mais ele estiver para o lado do positivo, mais clara vai ficar a imagem. Então você pode ir mexendo e tentando ajustar isso. Mas logicamente que para ele medir como é que vai ficar naquele momento, naquele local da foto, você tem que apertar o botão de disparo até a metade, ó.
Então ele vai medir para você. Então no meu ele mediu e ficou e melhorou agora. Melhorou. Então vamos ver. Então nesse momento ele mostrou ok? Então, esse fotômetro, ele geralmente indica para você se vai ficar escuro ou claro demais. Geralmente ele fica piscando aí e aparece um sinal de interrogação na sua câmera. Então você aperta no botão de interrogação, você pode ver que tem um botão do lado esquerdo que tem uma interrogação do lado, para exibir a mensagem que ele está falando. Ó, motivo demasiado escuro, impossível ajustar exposição, utilize flash. Então, ele está dizendo para você que nesse caso é impossível ajustar a exposição e você tem que usar um flash. Tá? Mas nem sempre isso vai ser verdade, né? Você pode tentar ajustar para obter uma imagem melhor. Então, gente, resumindo rapidamente, se eu aumentar então o obturador, que é esse 1 barra alguma coisa, a imagem fica mais escura. Se eu diminuir ele, a imagem fica mais clara. No caso do diafragma, que é esse F, se eu diminuir o diafragma, a imagem fica mais clara. E se eu aumentar, fica mais escuro. Mas depende do que você quer usar. Por exemplo, eu vou mostrar agora um exemplo do F, né, do f-stop, do diafragma, bem pequeno, né, com um número menor. Às vezes você vai tentar diminuir ele, o diafragma, e não vai conseguir. Por quê? Porque sua lente tem que estar no zoom mínimo, que é o 18. Aí sim ele consegue ir para 3.5, tá? Então isso que acontece. Então eu vou colocar 3.5, vou diminuir também aqui o meu obturador. Vou tirar uma foto aqui. Olha só nessa foto aí que eu tirei desse desodorante, você vê que o desodorante está bem focado, né? Não está com uma claridade muito boa, mas o resto ficou bem desfocado, né? Vou tirar aqui numa posição diferente. Ó, então, olha só, o desodorante ficou bem focado. Então você pode ver nessa imagem aí que o desodorante ficou bem focado e você vê as roupas lá atrás ficaram bem desfocadas, né? Então porque o f-stop está bem pequeno aí, né? O diafragma está com a abertura mínima que essa lente dá conta. Agora, se eu aumentar o diafragma, por exemplo, para 9 e vou diminuir aqui o meu obturador para 20, vou aumentar meu ISO também. Olha só, tirar a mesma foto praticamente. Então você viu que o resto ficou mais nítido. Então você pode ver que as coisas no fundo ficaram mais nítidas do que na outra foto, né? Isso porque a abertura ficou maior. Então, pela distância, não ficou muito nítido.
Mas se você se afastar um pouco, né, da posição em que está aqui o meu alvo aqui, você vai ver que a imagem vai ficar, o primeiro objeto vai ficar nítido e o fundo também vai ficar um pouco nítido. Então, o diafragma, quanto menor for o número dele, menor é a área que ele vai focar, né, que vai estar nítido. E quanto maior o número, maior a área que ele vai conseguir focar e tornar nítido. Não vai ser só o desodorante, vai ser também o que está atrás dele, tudo vai ficar nítido. Então, tem câmeras que tem lentes, quer dizer, o importante é ter boas lentes também. Tem lentes como a de 50mm, por exemplo, que alguns modelos têm um diafragma de 1.8, 1.4. Então fica uma área bem pequena. Se eu estivesse aqui agora com essa câmera, só o meu rosto estaria focado, o resto todo desfocado, mas bem desfocado mesmo. Isso dá uma aparência muito profissional, muito bonita. Tá ok, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.